meu nome é José e hoje gostaria de discutir com todos uma questão, que é, hoje em dia, por que as guerras estão constantemente a arrebentar neste mundo? Para compreender esta questão, vamos começar a falar nestes dois aspectos. Primeiro, é o resultado da corrupção do homem por Satanás. Por que as guerras estão constantemente a arrebentar neste mundo? Tudo isto é por causa da corrupção do homem por Satanás. A palavra de Deus diz: nascido numa terra tão imunda, o homem vem sendo gravemente empesteado pela sociedade, influenciado pela ética feudal e instruído nos institutos da mais elevada aprendizagem. O pensamento retrógrado, a moralidade corrupta, a visão mesquinha da vida, a filosofia da vida desprezível, uma existência absolutamente sem valor, estilo de vida e costumes depravados, todas essas coisas foram severamente introduzidas no coração do homem e atacaram e comprometeram gravemente a sua consciência. Como consequência, o homem está cada vez mais distante de Deus e cada vez mais se opõe a Ele. Humanidade cruel, a conivência e a intriga, o saque e a apropriação um do outro, a disputa por fama e fortuna, o massacre mútuo. Quando isso acabará? Quantas pessoas não agem a partir dos próprios interesses? Quantos não oprimem e marginalizam outros a fim de proteger a própria posição? As palavras de Deus expõem a causa raiz e a verdade da nossa corrupção por Satanás. Durante milhares de anos, Satanás tem usado continuamente ensinamentos e falácias tão prejudiciais como o ateísmo, o evolucionismo e o materialismo para enganar e corromper a humanidade. Isto fez com que a humanidade adorasse e pusesse fé cega em várias mentiras e falácias de reis demoníacos e grandes homens, que disseram coisas assim: não existe nenhum Deus nem Salvador. O homem pode conquistar a natureza e lutar contra o céu e a terra. O destino de uma pessoa está nas suas próprias mãos. Cada um por si, e o demônio pega quem fica por último. O homem fará de tudo para ficar rico. Lute por cada centímetro de terra e aproveite cada pedacinho que conseguir. Não atacaremos a menos que sejamos atacados. Se formos atacados, certamente contra-atacaremos. Assim como uma mente pequena não faz um cavalheiro, um homem de verdade não está livre de peçonha, e etc. Somos iludidos e corrompidos por estes maus ensinamentos e falácias. Tornamo-nos arrogantes, enganadores, egoístas, gananciosos, perversos. Colocamos os lucros em primeiro lugar, não importa o que façamos. E, se não houver benefícios associados, então não nos damos ao trabalho de fazer nada. Não há nenhum homem que fale de humanidade e moralidade, nenhum homem que fale de consciência e razão, e nenhum homem que possa falar de ser honesto. A fim de perseguir a fama e satisfazer os seus próprios interesses, os homens dedicam-se às intrigas, brigas, esquemas e até podem matarem-se uns aos outros. E por interesses diferentes, as nações lutam uma contra as outras em incessantes conflitos. Tudo isto é o resultado da corrupção da humanidade por Satanás. Vejamos o segundo aspecto. É o sinal do retorno do Senhor Jesus. Em Lucas, capítulo 26, versículo 30, o Senhor Jesus disse uma vez: como ocorreu nos dias de Noé, acontecerá do mesmo modo nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e matou a todos.
também do mesmo modo como aconteceu nos dias de Lot. Os homens festejavam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. No dia em que o Lot saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, que exterminou todos eles. Assim será no dia em que se manifestar o Filho do Homem. E em Mateus, capítulo 24, versículo 6 a 8, diz: Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isto será apenas o início das dores. As catástrofes ocorridas em todo o mundo nos últimos anos têm vindo a tornar-se cada vez mais graves. E, para o horror do homem, terremotos, tsunamis, inundações, secas, incêndios, fome e pragas ocorrem frequentemente e são generalizadas. O mundo está num estado turbulento e as guerras, actos violentos e ataques terroristas acontecem frequentemente e continuam a escalar. É precisamente a frequência destas catástrofes que serve como lembrança de Deus para a humanidade e também como sinal do retorno do Senhor Jesus. Que agora as palavras de Deus estão a ser cumpridas e realizadas. Só acolhendo o Senhor podemos ter uma oportunidade de sobreviver à catástrofe com a proteção de Deus. No 1 Pedro 1,5 da Bíblia registra: Para vós que sois guardados pelo poder de Deus, por causa da vossa fé, para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos dias. E em Hebreus 9:28, assim Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão, e aparecerá uma segunda vez, não porém em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que o esperam. Em João 12:47 a 48. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o condenarei, porque não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei, julgá-lo-á no último dia. No 1 Pedro 4,17, porque vem um momento em que se começará o julgamento pela casa de Deus. E é profetizado também no Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Felizes aqueles que lavam as suas vestes para ter direito à árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. Podemos ver nestes versículos que, quando o Senhor Jesus retornar nos últimos dias, Ele vai usar a palavra para julgar e purificar o homem, para que possamos compreender toda a verdade, entender o caminho para a purificação do nosso caráter corrupto satânico, lançar fora as grilhetas e as restrições do nosso caráter corrupto, e assim conseguir obter a salvação de Deus e ser qualificado para entrar no reino de Deus. Esta é a salvação que Deus preparou para nós nos últimos dias. Embora a nossa fé no Senhor nos permita ser perdoados dos nossos pecados, ter direito a rezar a Deus, desfrutar da graça e bênçãos de Deus e deixar de ser pecado, a nossa natureza pecaminosa e caráter satânico ainda permanece profundamente enraizados dentro de nós. Por exemplo, somos arrogantes, egoístas, desprezíveis, corruptos e astutos. E muitas vezes dizemos mentiras que se rebelam contra Deus e se opõem a Ele. E sabemos que Deus é santo e justo. Como Ele poderia permitir que aqueles que se opõem e se rebelam contra Ele entrassem no seu reino? Assim, só aceitando a obra do julgamento de Deus nos últimos dias e tendo o caráter corrupto purificado, é que vamos ser protegidos e guardados por Deus
e entrar no seu reino. Nessa altura, já não vai ter a luta ou guerra. As pessoas vão viver em paz e não vão ter mais lágrimas ou tristeza. Tal como no Apocalipse diz. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma grande voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles e serão o seu povo. E Deus mesmo estará com eles. Enxugará toda lágrima de seus olhos e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Amém. O conteúdo termina por aqui. Obrigado por ouvir e que Deus vos abençoe.